Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Mas só para dar uma variada aqui, passar por outros tópicos aqui que a gente tem. Nestor também é desfalque, confirmado no jogo contra o Corinthians, né? Então ele não estará à disposição de Zubeldia. Mas esse ano também, né, o Yara, o Nestor, por mais que a gente tenha falado aí da Copa do Brasil, que ele foi o herói do título, essa temporada ele não foi muito bem, né? Teve lesões, teve um monte de coisa aí, mas ele também, quando esteve à disposição, ele também não foi tão bem, né, Yara? O que você tem achado do Rodrigo Nestor? Então, ele se lesionou e é justamente isso. Quando ele estava à disposição, não foi tão bem utilizado, ou tipo assim, vamos recuperar o jogador. Eu acho que também não tem isso dessa comissão técnica. Como a gente vê uma insistência com outros jogadores. O Nestor tem entrado em situações em que o jogo já está resolvido, em que ele já não pode fazer muita coisa. Então eu não sei o que acontece, se acontece alguma coisa internamente em relação ao jogador, mas realmente ele não está entre os favoritos. Atualmente a gente consegue perceber isso, né? Não sei se é uma coisa do jogador, se ele não está conseguindo voltar com a intensidade que jogava antes, se é algo relacionado aos treinos, que a gente não tem esse acesso, né, para saber. Mas, assim, olhando por cima desse elenco do São Paulo, não é um jogador que está ali entre os queridinhos do técnico e da comissão técnica. Não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho. Tem um pouco isso. Os treinadores, normalmente, eles gostam do jogador que, claro, se esforça, se dedica, mas hoje em dia também muito do jogador que faz mais de uma função no campo, né? O cara que pode ser escalado em mais de uma função, o cara que ajuda a recompor e tal. O futebol hoje ele é mais assim, né? Então tem muito isso. E o Nestor acaba entrando nesse esquema aí, né? Os caras gostam muito dele. É um jogador, sim, importante. É, tem, claro, altos e baixos, como todos. Às vezes eu acho que tem uma crítica muito mais forte no Nestor do que em outros jogadores, né? Que eu acho que é injusto. Eu cheguei até a escrever uma matéria uma vez no site, por que os jogadores de Cotia são tão demonizados pela torcida muitas vezes, né? A Nossa, eu gente ia tem. falar justamente isso, né? Pois é. O cara sobe, consegue ali, às vezes, manter um bom nível de futebol, se coloca uma grande expectativa nele, e às vezes não dá certo. Às vezes é a dinâmica do coletivo que não dá certo, às vezes é a comissão técnica atual que não dá certo. Gente, as coisas do futebol. E aí, do nada, ele vira um vilão, né? Então, vira uma. Porque assim, me dá a impressão assim que às vezes o jogador, se ele for gringo, ele tem mais tolerância, né? De uma parte da torcida, não é todo mundo não. Vou até deixar na tela aqui essa coluna que eu tinha feito ó, em 2023. Porque jogadores da base são demonizados, né? O Kaká é um que foi muito criticado quando saiu daqui. O pessoal não lembra, né? Mas foi bastante. Rodrigo Caio é um outro nome que também saiu daqui pela porta dos fundos. Casemiro, Anthony, todo mundo falava chuta fraco, chuta mal, não sabe finalizar, vai embora, tal. Gabriel Sara, o Igor Gomes, Nestor, são vários nomes ao longo do tempo. É claro que assim, não é porque veio de Cotia que você também tem que garantir que o cara nunca vai ser criticado, não é isso. Mas às vezes me dá essa impressão que os caras da base às vezes são muito mais criticados do que, por exemplo, um Gabriel Neves, que teve poucos momentos bons, mas tinha um fã-clube fortíssimo, né? Hoje ele tá no Estudiantes de La Plata, lá na Argentina, porque nem no Independiente ele ficou. E até hoje tem gente falando, não, volta porque ele seria importante, né? Aí também é forçação de barra, né, Yara? Tem uma galera que às Não, mas vezes eu tenho elege. a impressão que você, talvez não seja só a gente que tem essa impressão, não. Existe uma expectativa versus realidade maior e mais acentuada em relação aos jogadores que vêm de Cotia. Eu acho que também tem a ver com que a torcida espera que esses jogadores sejam para o São Paulo, né? Ai, não, Cotia forma jogadores bons, que fazem história tal, e tem que ser sempre assim. Não vai ser sempre assim, né? A gente sabe disso. Isso vai acontecer assim com outros clubes também, e depende muito da gestão que se tem no clube, desde as categorias de base até o profissional. Então, gente, são N fatores que assim influenciam e se o jogador vai subir na hora certa, se realmente é para subir,
se não é para subir, se era para ter subido antes. Então, assim, são vários fatores que influenciam nisso. E, claro, é como se, meu, quem tá em casa com você sofre mais. Você vai brigar mais com seus filhos do que com os filhos dos outros, entendeu? É tipo isso. Aí vem um jogador de fora, que é gringo, você tem uma tolerância maior a não. O cara tá se adaptando ao nosso futebol, o cara tá se adaptando ao nosso calendário, o cara tá se adaptando ao nosso idioma. E fica nisso, entendeu? Obviamente que depois rola também uma crítica, como a gente vê muito, por exemplo, o Galopo é um jogador muito criticado, é gringo também. Não se salvam críticas ao Galopo. O Zubeldia já está começando a ser criticado também. E, assim, tá tentando fazer o seu trabalho. Não acho que esses jogadores nunca são criticados, mas sim são criticados menos do que os jogadores que são formados pelo São Paulo. Mas é aquilo que, meu, ele nasceu aqui, tá acostumado com o clube, tem que jogar mesmo, oportunidade da vida, tal. Eu acho que fica nisso. Tem muito isso. A forma que a gestão de Cotia também muitas vezes deixa a desejar em algumas situações, principalmente transição para o titular, para o profissional. A gente até está produzindo um material sobre isso, né? E, nossa, nem lembrava que essa matéria era tão extensa aqui, mas tem muita coisa que a gente fala sobre essa questão toda, né? É, e é recorrente, né? Anos e anos vendo isso. O maior nome da base do São Paulo talvez seja o Miller, né? Que é o cara que é um dos maiores vencedores da história do São Paulo, mas sai da base do São Paulo e na época não nem existia Cotia, era totalmente diferente. Mas o São Paulo sempre revelou grandes nomes e tem nos últimos anos, aí nos últimos tempos, uma certa dificuldade de transição para o profissional. Cria-se uma expectativa, né, muito grande, como a Yara falou também. O pessoal do chat aqui tá comentando também, né? O Dodô sofreu com a torcida também, disse o Ricardo Leão. Dodô que jogava muito, depois teve um momento de baixa e, putz, saiu brigado com a torcida. A Cláudia Ruola falando aqui, né? O problema é que se criam muitas expectativas em cima dos garotos e nem sempre irão estourar. Hoje não se tem tanta paciência com isso. Nem sempre todo mundo que vai vir da base é craque, às vezes é para compor elenco mesmo, pro São Paulo não tem que ficar comprando bagre aí, né? E jogadores que não sejam craques, eles não são, às vezes não tem tolerância, né, de uma parte da torcida, né? O Luigi, ele fala aqui também, são criticados porque os técnicos escalam mal e criam expectativa demais. Saindo o Sara e o Nestor, se destacaram mais e o Nestor, né, que fez o gol do título, justo ali onde o Sara não conseguia ser decisivo. E o Sara jogava bem até no São Paulo, mas oscilava, a crítica era muito maior do que os elogios, né? Igor Gomes também. Era muito Também, criticado e não defendendo nenhum dos jogadores aqui, mas acredito que se torna um clima tóxico para esses atletas que não conseguem se desenvolver mais no clube que eles foram criados, formados, por conta dessa pressão exorbitante que existe nesses jogadores. Mas sem criticar. Claro, gente, todos os jogadores são críticos aqui, passíveis de crítica, mas não é sobre isso a discussão, sabe? Às vezes os jogadores, quando a gente já vê numa escalação, nossa, fulano já foi relacionado, é da base, nossa, deve ser incrível, deve estar jogando muito, deve ser um jogador diferente, e às vezes não. É só mais um jogador, às vezes um pouco mais maduro que os demais, que podem servir numa necessidade especial ali no time principal, e às vezes podem estourar também, estourar. Kaká, do jeito que saiu de São Paulo, mas foi melhor do mundo. Então, tipo assim, não é que todo jogador formado em Cotia que vai chegar a ser melhor do mundo, né? Eu acho que tem que ter uma paciência mesmo, é sobre expectativa mesmo que colocam em cima desses jogadores. E só é prejudicial ao clube, tá? Porque o é, jogador se sente à vontade para jogar no clube que foi formado, que não se tem uma paciência um pouco maior, e às vezes os caras nem ganham tanto em relação a um jogador gringo que tá encostado no elenco e ninguém fala nada, entendeu? Acho que tem que ter o equilíbrio. exatamente. Você vê, por exemplo, o Galopo é um cara que, putz, não acha ele pereba também. Não deu certo. Simples, acontece. Mas o que tem de gente que às vezes idolatra e fala que ele foi injustiçado, que ele precisa jogar e tal, não sei o quê. Essa mesma tolerância talvez não existe para outros, né? Então, faz parte, né? Faz parte, acontece. A Cleidiane manda aqui, né? O pior é que tem gente pedindo Casemiro e Antony de volta depois de tanto demonizá-los, né? Faz parte. Isso aí é padrão, né? Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa. Aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.